tá? Então, para nossa torta prestígio, nós vamos utilizar 50 gramas de farinha de arroz, tá, gente? Aqui no lugar da farinha de arroz, olha só, ela é super versátil, tá? No lugar da farinha de arroz, a gente pode usar uma farinha de trigo sarraceno, se tu quiser, uma farinha de arroz integral. Tu pode utilizar uma farinha de amêndoas, uma farinha de amendoim, uma farinha de coco, tá? Olha só, são 5 tipos de farinha já que tu pode colocar no lugar da farinha de arroz, tá? E aí a gente vai usar então 40 gramas de farinha de cetária, ó, já tô até derrubando aqui. 40 gramas de farinha de cetária. Gente, a cetária é o painço. Aquele painço, né? Aquela sementinha que a gente dava para os passarinhos, tá? Só que esse aqui é um painço, né? Comestível, vamos dizer assim, pra gente, né? Então é uma variedade daquele painço. Então esse aqui é transformado em farinha. Então são pequenos grãozinhos que aí moídos ele fica farinha. Aí aqui eu vou utilizar 40 gramas. Por que eu estou usando a cetária, gente? A cetária, ela é bem nutritiva, tá? E ela tem uma certa liga, tá? Não é um amido, não é um polvilho, mas ela tem uma certa liga, tipo a farinha de milho, tá? Então, no lugar aqui da farinha de cetária, tu poderia utilizar uma farinha de milho, uma farinha de quinoa, uma farinha de amaranto, uma aveia, uma farinha de banana verde, né? Essas farinhas tu poderia utilizar aqui no lugar da farinha de cetária, tá? Que são aquelas farinhas que ela absorvem a água e ela fica um pouquinho assim mais grudentinha, né? Não é um polvilho, enfim, mas ela tem essa característica, tá, gente? Então aqui, essas farinhas todas que eu falei, tu pode fazer perfeitamente. Pode utilizar. Por que a gente usa essas farinhas e não utiliza um amido, um polvilho, uma fécula, enfim? Porque a fécula, o amido e o polvilho, gente, ele vai dar... ele vai espessar a nossa massa, ele vai dar liga. Essa massa, como ela é uma massa mais arenosa, eu não preciso de liga para ela, tá? Então, se eu utilizar um polvilho, um amido aqui, vai ficar uma massa pesada, grudenta, que depois de assada ela vai ficar dura. E não é isso que a gente quer, tá? Então, anotem lá as primeiras farinhas que eu falei, que é bem tranquilo. Eu vou utilizar o adoçante, tá, gente? 20 gramas de adoçante. Certo? Pode utilizar sim o açúcar, pode botar açúcar demerara ou açúcar normal, né? O cristal ou esse fininho, né? Tu pode utilizar também. Tu pode colocar um açúcar de coco, um açúcar mascavo, não tem problema. Só que daí a tua massa ela vai ficar escurinha, né? Mais característica. Mas tu pode inclusive colocar um cacau junto na receita, né? Que vai ficar também muito bom, tá? E tu pode botar umas 10 gramas de cacau aqui, tá, gente? Então, vamos lá para o nosso adoçante aqui. Então, olhem só, né? Pela característica da nossa massa, vocês viram a quantidade de coisa que a gente pode utilizar, né? É só misturar, né? Se tu quer uma massa mais... Aqui nessa massa, gente, como é uma torta prestígio, ficaria bem legal também, no lugar da farinha de arroz, botar farinha de coco, tá? Eu só não estou utilizando porque eu não tenho em casa, fiquei sem. Tá? Aí então, ó, colocamos aqui, nós vamos utilizar aqui 30 gramas de óleo de coco. Aqui tu pode usar óleo de coco, manteiga ghee, manteiga tradicional, até uma banha se tu quiser, qualquer uma das gorduras. Pode duplicar, triplicar, fazer várias, tu pode fazer formato grande, pequeno, enfim, gente, essa receita eu tô fazendo um tamanho reduzido, vamos dizer assim, né? Ela é uma receita para dar uma forminha dessa aqui, ó, de 13 centímetros de diâmetro, tá? Tu pode fazer, sim, 2, 3, 4 receitas, não tem problema, tá? Porque aí depende, né, da tua produção. Tu quer fazer uma torta grande, tu quer fazer 2, 3 maiores, tu quer utilizar forminhas pequenininhas também, fazer, né, elas em tamanhos individuais, também pode, tá? E aí a gente vai utilizar ainda um ovo. Vou quebrar o ovo aqui. E aí vamos colocar um ovo. Olha só, gente, conforme o tamanho do ovo, pode acontecer esse tipo de coisa. Olha aqui, ó. Tá? Minha massa ficou mais molinha do que deveria, tá? Então, isso pode acontecer sim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode resolver de duas formas. Tu pode colocar um pouquinho mais de farinha,
Olha como ela tá grudenta, gente, pela característica da setária. Olha só. Ela não é uma massa esfarelenta, né? Ela tá grudenta. Então, pela característica da setária. Aqui a gente pode colocar um pouquinho mais de farinha, tá? Ou a gente pode adicionar aquela pitadinha de goma xantana. Eu prefiro, gente, sempre colocar aquela pitadinha de xantana, porque aí eu não vou descaracterizar a minha receita. Claro que, se ficou muita coisa, né, gente? Aí tu vai ter que botar um pouquinho mais de farinha. Se não, ó, aquela pitadinha, tá? E aqui agora a gente vai ajustar. Ficou bom, não ficou? A gente vai ajustar com as farinhas. Eu botei uma pitadinha de xantana, ela já tá absorvendo, já tá ficando legal. Então, olha só, gente. Então, agora a gente vai abrir a nossa massinha aqui. A minha ainda tá um pouquinho molinha. E agora nós vamos resolver esse detalhe, né? Mas olha aqui, ó, já tá tomando forma, né? Botei aquela pitadinha de xantana e ela já tá se ajeitando. Claro que se eu deixar a minha massa assim, ó, ela vai demorar mais pra assar. Então, olha aqui. Pouquinho de farinha de arroz. Deixa eu mostrar pra vocês onde tá as minhas farinhas. E aqui, ó, eu tenho a farinha de setária. Dá pra botar ela um pouquinho na geladeira também, tá, gente? Se tá muito quente o ambiente, tu bota um pouco ela na geladeira, tá? Porque isso aqui vai acontecer sim. Tá? Eu não tenho... a gente não tem aqui muito tempo pra deixar ela na geladeira, enfim, tá, gente? Mas se a tua massa acontecer isso, pode pôr um pouquinho lá na geladeira, que vai resolver. Botei um pouquinho da minha... um pouquinho de cada farinha e tô aqui misturando. Olha só, já se ajustou, já tá boa. E ali foi em torno de 10 gramas a mais de farinha, tá, gente? Não foi grande coisa, não. Olha só. Tá aqui minha forminha. E aí é só ir ajustando na forma, tá, gente? Vamos pegar uma faquinha. E tá aqui, tá? Não fica uma massa muito grossa, tá? E aí, claro, né, gente, eu gosto de fazer assim, de abrir e colocar a massa aqui, porque aí eu não corro o risco dela aqui na borda, ó, aqui dentro, ela ficar aquela massa grossa, tá? Ficar uma massa crua por ali. Então, se a gente bota o tanto de massa aqui dentro e vai abrindo com a mão, né, a gente corre o risco de ficar mais grosso, aqui, ó, toda a volta aqui, ó, né, onde faz o encontro da lateral. E aí fica uma massa grossa, aí aqui ela começa a dourar, tá pronta a nossa massa, só que em compensação ali não. E aí vai ficar aquela massa mais grossa, crua, né, com gosto de crua, e não é legal. Então, eu gosto de abrir assim. Gente, as receitas assim, ó, a grande maioria das receitas, né, por exemplo, a gente faz uma torta, um bolo, né, isso aqui é uma torta, né? A gente faz as tortas, bolo, etc e tal, eles têm em média de 7 dias na geladeira. Qualquer uma dessas receitas que vai para a geladeira. A não ser que vai fruta fresca. Por exemplo, tu vai fazer uma torta dessas e tu vai colocar moranguinho fresco, né? Aí sim, não dá para ficar uma semana na geladeira, aí é 3 dias. Tá? Mas se tu botar uma geleia de morango, vai durar os 7 dias na geladeira. Tá? Então é só isso que vocês têm que cuidar.
Pode, Kátia, pode ser numa forma maior, pode ser em forma menor, não tem problema, tá, gente? A única coisa que vocês têm que cuidar é que, se é uma forma bem maior, né, só o tempo de forno, né, gente? Mas isso a gente vai conseguir visualizar. Deixa eu abrir em duas aqui. Porque vai dar as duas pequenininhas, acho que até uma a mais. Gente, as formas não precisam untar, tá? Porque a massa já tem bastante gordura, então não precisa untar. Não precisa furar a massa. Vamos furar sim, porque antes de levar pro forno a gente fura assim para ela não estufar, tá, gente? Porque não vai com recheio pro forno. Então é legal a gente furar assim. Então a nossa massa tá pronta. Vamos levar pro forno. Tá? E aí vamos fazer, né? E aqui a gente vai fazer uns furinhos, então, só para ela não estufar. Ali. Deixa eu pegar a forminha aqui para nós botar ela pro forno. Então, vai pro forno agora. Tá, gente? E ali, então, ali, ó, tá em 180 graus o meu forno, tá? 180 graus. E ali a gente vai ver. O meu forno já estava ligado antes, então vai dar em torno de 15, 20 minutos ali. Aí tu vai cuidar como a tua massa? Ela vai ficar douradinha nas bordas, certo? Então essa sim, né, gente, se ela tivesse recheio, a gente não consegue visualizar direito. Mas ela sem recheio fica bem mais fácil a gente visualizar. Tá? Então, como cada forno é um forno, eles são diferentes, né? Tempo de assamento, enfim, tu cuida dessa forma. 15, 20 minutos, 25 minutos, dependendo do forno, né? Mas tu vai olhar, a tua massinha começou a ficar dourada nas bordas, pode ter certeza que ela já tá pronta, tá? Certo? E aí o recheio então, né, gente? Já como é uma torta brigadeiro, tem que ter uma cocada cremosa, não é isso? Então, tem que ser. E aí nós vamos utilizar... Para esse tamanho de torta ali, ó, 70 gramas de coco ralado, tá? Eu tô usando aqui o coco fresco, tá? Descongelei ele. É o coco fresco médio, tá, gente? Ó, ele não é aquele grossão e também não é o bem fininho, mas aí tu fica à vontade de utilizar o coco que tu quiser, tá? Tu fez o leite de coco e quer utilizar o resíduo, pode utilizar sim, perfeitamente. Então aqui é bem tranquilo. Vamos colocar tudo na panela. Tá? Então nós temos 70 gramas de coco ralado, 10 gramas de óleo de coco. Claro, né, gente, já que é de coco, vamos usar tudo de coco, né? Pode usar uma manteiga de coco também. 20 gramas de adoçante. E aí eu vou usar um vidrinho de leite de coco, tá, gente? Não deu tempo de eu fazer o meu leite de coco caseiro, tá? Mas aqui, olha só pra vocês verem, ó. Esse leite de coco, ele é grossinho, né? É legal, porque ele vai dar uma consistência rápida pra nossa cocada. Se a gente utilizar o coco o coco fresco, esse coco fresco aqui que tu bater e fizer o leite de coco, o nosso leite de coco ele vai ficar mais líquido. Tá? E aí se olhar nos ingredientes aqui, ó,
Esses leite de coco que a gente compra, eles têm água, açúcar, já bailou, né, minha torta diet, espessantes, estabilizantes, conservantes e acidulantes e aroma ainda, né, gente? Então, esse que não é legal, né, da gente consumir. Mas, né, como tem o ditado, né, quando a gente não tem cão, caça com gato, né, quando a gente não tem o ideal, a gente usa o melhor possível. Então, vamos usar esse aqui. Que aqui o que menos tem é leite de coco, né, gente? Quem quer aquela cocada, gente, que fica mais amarelinha, tu pode acrescentar uma gema aqui também, tá? Coa ela, peneira ela, né? E aí coloca uma gema aqui também, que ela vai ficar aquela cocada mais amarelinha, bem bonita. Olha só, ele já tá cremoso, né, gente? Agora vamos levar pro fogo, então, para apurar. E as nossas bases ali das tortas já estão ficando quase. Eu não cuidei o horário, gente, me esqueci. Então, vamos trazer pro fogo aqui. É claro que aquela cocada cremosa que a gente vê, né, bonita nas fotos aí das preparações, né, gente, utiliza no lugar, utiliza um pouquinho do leite de coco, mas utiliza o leite condensado, né? E claro, quem quiser usar um leite condensado zero lactose, que tem problema com o açúcar, ou melhor, com o leite, claro que pode. Aqui, olha só, já deu uma boa engrossada, tá, pessoal? Depois que esfriar ele vai ficar mais consistente, então é isso aqui. Olha aí, a nossa massa lá já tá boa, passando até, né, gente? Então tá, a massinha tá pronta. Olha aqui, ó, ela vai ficar levemente dourada. Essa aqui é aquela... Não vou botar a mão na forma porque tá quente ainda, tá, gente? Olha aqui, levemente douradinha, o fundo também, tá? E ela tá bem sequinha. Então agora a gente vai eu vou tirar daqui, tá, gente, pra esfriar, pra gente poder então colocar os recheios. Ó, essa aqui não quis sair. Grudou. Então vamos deixar esfriar, que fica mais fácil, né, gente? Quando esfria, ela sai bem tranquilo, tá? Então, gente, vamos colocar aqui agora, né? É bem tranquilo, é bem fácil, né? O ideal, tá, pessoal, é deixar esfriar tanto as bases quanto o recheio, tá? Aqui o recheio tá mais para morno já. Tá bem cremoso, olha só. Né, gente? Aí, levando para a geladeira, ele vai ficar bem consistente e muito gostoso. E aí, então, né, vamos fazer assim, a gente coloca um pouco em cada aqui. E o restante a gente distribui nessa. A gente tem duas formas, né, duas maneiras de finalizar a nossa torta. Ou a gente coloca uma ganache de chocolate por cima, né, completa com aquela coberturinha de chocolate igual ao nosso Prestígio. Ou a gente utiliza raspas de chocolate. Aqui eu raspei mesmo, tá? Vou pegar uma outra colherinha, então, pra gente conseguir colocar aqui por cima. E aí, dá pra ser bem generosa aqui no
no chocolate, só eu não derreti. Tá, gente? Mas quem quiser fazer uma ganache e colocar aqui por cima, perfeito. Vamos deixar todo coberto. Olha aqui. Olha só que delícia. Pode congelar sim, tá, gente? 90 dias congelado, tá? Geladeira 7 dias, congelado 90 dias. Bem do jeitinho que tá aqui. Claro, pode congelar com o ganache ou tira, né? Nem deixa o chocolate, porque não tem nem por que botar o chocolate para congelar. Congela. Aí quando tu descongelar, tu larga o chocolate por cima, o ganache, enfim. Ou se tu já aprontou todas, mas sobrou, eu não sei, não vou comer tudo isso agora, quero congelar, já com o ganache em cima, pode congelar também, tá? Esse aqui ele vai desgrudar. Daqui a pouquinho desgruda. Aqui, vamos botar um bonitinho aqui em cima, né, gente? Que tem que ter sempre um bonitinho, né? Pra fazer aqui, agora, né? Da água, né? Fazer vocês salivarem ainda mais. Olha só. Vamos fazer o povo salivar de monte.